alegria, nessa manhã nós queremos cumprimentar o nosso pastor presidente, pastor Abraham Robson Ferreira, o nosso vice-presidente da Comadef também, pastor Jefferson Kennedy, primeiro vice, segundo vice, pastor Jaime do Espírito Santo, e nosso pastor diretor da mesa, pastor Sanzio Elmo Soares, eu preciso do pedestal, tá bom, tá bem, demais diretores e secretários da mesa, uma honra poder estar diante desta grande oportunidade de estar ministrando no primeiro dia dos seminários. É uma honra muito grande para nós saber que se valoriza o conhecimento nessa nobre convenção. É uma honra muito grande, ao mesmo tempo uma grande responsabilidade poder estar convosco. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui, deixa eu ver se eu consigo. Acho que aperta para cá, não para cá. Pronto. Isso tudo faz parte, viu? Está tudo combinado. É para quebrar o nervosismo. E já quero convidar os irmãos para a leitura. Primeiro capítulo do livro de Jó, livro tema da nossa rápida reflexão. Não abordaremos a questão teológica do livro, dado o tempo. Vamos ser bem contextualizados. A proposta é contextualizar o máximo possível e, ao mesmo tempo, aplicar. Então, nós não nos prenderemos na parte técnica, composição literária e outras questões fundamentais que envolvem a dinâmica do livro de Jó. Então, eu quero apenas fazer algumas rápidas aplicações. Nós temos aqui o nosso slide como apoio e faremos já a leitura base para a nossa rápida síntese. A nossa guisa de introdução está no capítulo de número 1, verso de número 4 ao verso de número 6 ao verso de número 9. Capítulo de número 1, verso de número 6 ao verso de número 9. Amém? E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também entre eles Satanás. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor, dizendo: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor Deus: observaste tu, meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus, que desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura Jó não teme a Deus debalde? Porventura tu não cercaste de bens a ele e a sua casa e a tudo quanto tem, a obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentando na terra. Muito bem, essa é a primeira abordagem da dinâmica compreendendo o livro de Jó. E a primeira coisa que eu quero fazer nessa rápida introdução é trazer-lhes a proposta do que envolve o livro. A primeira proposta, ainda que do ponto de vista teológica, que envolve esse livro, é a proposta sobre a soberania de Deus. O livro enfatiza que Deus é soberano e que não existe rival que rivalize com Deus em toda a criação, em todo o universo, nos céus e na terra. É a primeira dinâmica que compreende a este livro e a revelação por trás da mesma. A segunda dinâmica é o dilema sobre o governo da terra. A segunda dinâmica do livro de Jó
é o dilema sobre o governo da terra. A terceira dinâmica é a sabedoria de entender o processo e aprender com o tempo o autodesenvolvimento. Terceira dinâmica, a sabedoria de como entender os processos da vida e também se desenvolver diante dos processos. E uma quarta dinâmica é o poder da entrega. Então nós temos 4 dinâmicas propostas dentro do nosso trabalho, da nossa linha de raciocínio. Hoje nós vamos trabalhar sobre essas 4 dinâmicas fundamentais. Nós precisamos compreender a princípio, e aí eu vou usar os slides aqui agora, algumas questões básicas sobre o livro de Jó. Acompanhem comigo no slide, que nós temos um sumário, rapidamente, basicamente, muito básico. Eu trabalhei muito a noite inteira para tentar enxugar o máximo possível para caber dentro do tempo. Então, nós temos uma introdução, e essa introdução compreende a um prólogo e um epílogo, já já vou falar sobre isso. Nós temos a apresentação clara, contundente de um opositor a todo aquele que se conduz como servo de Deus sobre essa terra. E também temos o discurso de Deus enaltecendo a sua soberania e o seu propósito final para todo ser humano. Amém? Então essa é a nossa primeira proposta. Nós temos aqui uma rápida observação sobre os livros nos quais o livro de Jó está inserido, que são os livros de sabedoria, conhecidos como livros sapienciais, que são compostos aí de 5 livros. Uma coisa importante a ressaltar é que esses livros de sabedoria, eles não estão em ordem cronológica. Por exemplo, nós temos o livro dos Salmos, que levou aproximadamente aí 1000 anos para serem compostos. Então, são livros que são compilados em um tempo da história, mas que estão muito além, ou não estão dentro de uma cronologia proposta pela arrumação do Antigo Testamento. Os irmãos estão aqui? Amém? Então, o livro de Jó está dentro dessa compreensão, deste grupo, deste agrupamento de livros conhecidos como livros de sabedoria, ou também conhecidos popularmente como livros poéticos. Então, o livro de Jó está dentro dessa dinâmica. E uma coisa importante que nós temos que compreender é que, antes de entrarmos aqui na ideia das partes que compõem o livro, há uma proposta de autoria para esse livro. Alguns indicam que este livro tenha sido escrito por Ezequiel. Outros indicam que esse livro tenha sido escrito por Eliú, o quarto amigo que se apresenta no discurso e nas ideias ali travadas com Jó quanto à sua prova. E outros também indicam que quem tenha escrito esse livro tenha sido Moisés. Os que dizem que foi Moisés atribuem a informação chegada a Moisés quando este pastoreava rebanhos e morava na região de Midian, território do seu sogro. A bem da verdade, nenhum destes que são indicados pode se bater o martelo e afirmar que foi quem escreveu o livro de Jó. São propostas de autores e pesquisadores, e nada mais do que isso. Agora, além da proposta do autor, nós também temos a proposta da compilação, ou seja, de quando o livro foi escrito. E há uma concordância entre os eruditos que este tenha sido o primeiro livro a ser escrito dentre todos os livros do Antigo Testamento. Eu não estou falando em ordem de acontecimento, eu estou falando em ordem de registro literário. Então, o livro de Jó é assim aceito por muitos eruditos como, a nível de registro literário, o mais antigo dentre todos os livros escritos da Bíblia Sagrada. Feito essa primeira observação, eu preciso caminhar com os irmãos por causa do tempo. Aqui nós não temos o relógio, mas deixa eu ligar aqui o meu tablet aqui. Temos ali, né? Sim, muito bem. Então, eu já quero falar sobre as partes que compõem esse livro para partirmos para a contextualização. Os irmãos estão cansados com essa introdução? Não? Então, muito bem. Vamos lá. Eu vou ter que usar aqui. Deixa eu encostar um pouquinho mais para falar mais baixo.
Obrigado, pastor. Então nós temos as partes que compõem o livro. A primeira parte que nós separamos ali foi a ideia central que compõe o livro, tá? Qual é a ideia central que compõe o livro de Jó? Os discursos, os argumentos entre Jó e os seus amigos, que compreendem do capítulo de número 3 ao capítulo de número 42 e precisamente o verso de número 6. Essa primeira parte que eu separei compreende ao centro do livro de Jó. Mas o livro de Jó tem sua introdução e a sua conclusão, que tecnicamente nós chamamos de prólogo e epílogo. O prólogo do livro de Jó compreende entre os capítulos de número 1, verso 1, ao capítulo de número 2 e verso 13, e traz um fechamento, que é o epílogo, ou a conclusão, que compreende do capítulo de número 42, verso de número 7, até o capítulo de número 42 ainda, e o verso de número 17. Então, dentro dessa dinâmica se desenvolve a literalidade do livro de Jó. No capítulo 1 que lemos, que é o nosso prólogo trabalhado aqui nessa manhã, nós queremos tratar sobre algumas questões importantes, um enfoque dado importante a essa dinâmica, a esse drama, né? Esse diálogo, por assim dizer, em um português popular, cabuloso entre o diabo e Deus. Nós lemos aqui, na primeira parte do diálogo, capítulo de número 1, a primeira inserção do diabo, dada uma porta aberta pelo próprio Deus sobre a vida de Jó. Então nós acabamos de compreender que há uma construção poderosa dentro do texto que nós lemos. Observe bem, eu comecei dizendo que o livro de Jó, ele enfatiza a soberania de Deus. E isso fica muito claro nos versos de 6 ao 9 que acabamos de ler do capítulo de número 1. Preste bem atenção. Nestes versos que lemos, Jó, ou seja, Jó é o alvo de um embate jurídico. Repete comigo, embate jurídico. Há um embate jurídico aqui. Há uma ideia de uma plenária jurídica, onde Jó é o tema. Preste bem atenção aqui. Jó é citado por Deus, quando em uma reunião, que acredita-se que seja uma reunião celestial, e alguns autores dizem que Satanás teve acesso até um certo ponto. Eu não sei como precisar isso do ponto de vista teológico, mas existem autores muito sérios que dizem que Satanás perdeu esse acesso, que esse acesso foi até um certo tempo. Nós não temos como precisar isso, mas precisamos adiantar o nosso raciocínio aqui nesta manhã. Então, nós temos aqui uma reunião onde os filhos de Deus são apresentados diante do Senhor. Os filhos de Elohim, né? Os Benaia Elohim, em hebraico, nobre mestre Gamaliel. E aí, esses filhos de Deus que vêm se apresentar diante de Deus, em uma reunião que aparentemente parece ser corriqueira, não sei se era uma AGO. Dentro dessa reunião, vem também Satanás. E Satanás, que se apresenta na reunião, é interpelado por Deus, onde Deus vai dizer para ele: de onde vens? Interessante frisar que no hebraico original, essa pergunta feita por Deus não é uma pergunta aleatória, de querer saber o roteiro ou o destino de alguém, mas é uma pergunta precisa, no tocante a uma interpelação quanto ao direito de estar na reunião. A pergunta de Deus é: quem te deu a credencial para estar aqui? A pergunta, a partir da proposta do original, é essa: qual o direito que você tem de estar nessa reunião? E é óbvio que quando Deus pergunta para Satanás: de onde vens? E Satanás responde: de passear sobre a terra, rodear sobre a terra. Em algumas traduções tem perambular sobre a terra. A ideia aqui também no original não é apenas do aspecto do vagabundear, mas o perambular e o passear sobre a terra tem uma conotação muito mais dinâmica e muito mais apropriada. Quando Satanás está falando que está passeando sobre a terra,
esse termo para passear, no hebraico também sugere a ideia de alguém que anda sobre o seu reino a prescrutar as fronteiras do seu domínio. Olha que coisa poderosa. Então, quando Satanás está falando para Deus que ele está vindo de rodear a terra, em um termo hebraico que compreende uma dinâmica jurídica, ele está reivindicando o direito dele sobre a terra. Ele está dizendo: eu estou passeando no meu reino. É nesse momento que Deus vai quebrar a ideia do diabo, com a proposta da apresentação de Jó. Quem está entendendo aqui? Nesse momento, Deus vai quebrar a dinâmica do controle e do domínio do diabo, a ousadia do diabo de chegar diante de Deus e dizer: estou passeando pelo meu reino. Vale a pena abrir um parêntese aqui, para que nós possamos compreender o raciocínio, que este reino nunca foi do diabo. O propósito de Deus original nunca foi estabelecer o seu reino na terra e, de uma certa forma, abrir uma porta para que o diabo tivesse direito sobre ele. Nunca foi proposta de Deus. A proposta de Deus está muito clara em Gênesis capítulo de número 1, versículo de número 27, quando Deus cria o homem, verso de número 26, perdão. E disse Deus: façamos o homem conforme a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. E aí Deus usa um termo técnico, ou seja, Moisés, ao escrever, usa um termo técnico: e domine sobre todas as coisas, sobre o gado, sobre o réptil e sobre todo ser que se move sobre a terra. O termo dominar ali, no hebraico, tem a conotação de reinar. Então Deus, em um seu projeto maravilhoso, que é um rei por excelência, que tem o seu reino no céu, decide estender o seu reino para a terra. E para tanto ele elege um governante para a terra, uma espécie de chanceler do céu, uma espécie de embaixador do céu, a saber, Adão. Deus dá o governo da terra para Adão. Mas com a tragédia do pecado, Adão perde o governo por excelência, o equilíbrio total, e entra em um estado de depravação, chamado por Calvino de depravação total, uma queda do estado de equilíbrio e, portanto, da condição de governo. Amém? No ato desta queda, o diabo se ousa a querer tomar posse, se ousa a querer entrar na brecha para reivindicar o reino que Deus deu ao homem. Nesse aspecto desenvolve-se esse cenário jurídico aqui. Um Deus que está falando com um ser que quer ter direito sobre o seu reino na terra, e esse mesmo Deus vai nesse momento invocar quem realmente tem direito. Os irmãos estão quietos por quê? Está tudo bem? Então esse rei que tem o governo dos céus, ele vai dizer para este ser que de maneira pretensiosa quer invadir o seu reino, ele vai dizer que enquanto tiver um homem reto, íntegro, que se desvia do mal e justo sobre a terra, o reino é de Deus. O reino é de Deus. Toca no irmão assim do seu lado, jargão de pregador, e diga para ele: enquanto tu existir, o diabo perde território. Enquanto você existir, o reino de Deus prevalece sobre a terra. Das outras vezes eu sempre fui muito técnicozinho, travadinho, presidente. E aí terminava não transmitindo uma mensagem. Mas eu vou aprendendo com o presidente, vou aprendendo com o pastor Éfeson, com os demais professores, e aí a gente vai começando a entender que é preciso deixar uma mensagem. Amém? Então, o nosso Deus está dando um recado para nós aqui, nessa manhã. Deus está dizendo: enquanto houver um representante meu, Satanás perde o território.
é nesse momento que vai se dar o processo de tentação. Jó passa a ser um aferidor do reino na terra. Por quê, irmãos? Porque o diabo não deixa de graça. O diabo não desiste fácil. O diabo não se rende. E é nesse aspecto que o diabo vai fazer a sua proposição. Olha o que o diabo vai dizer acerca de Jó. O diabo vai dizer: também poderas, né? O Senhor o cercaste de bens, e tudo que esse homem coloca a mão prospera. O gado desse homem só aumenta. Este homem te serve de balde. O diabo está colocando diante da soberania de Deus a possibilidade de que alguém ou ninguém consiga adorar a Deus pelo que Ele é. Olha a dinâmica na qual... Ô pastor, eu preparei um monte de coisa, eu vou pular aqui os slides, meu presidente. Isso é bem objetivo por causa do tempo, é até 11 horas. Sim, senhor. É porque eu me atrapalhei do café. Então, o diabo está propondo para Deus que Jó, só esse servo reto, temente, que se desvia do mal, porque é extremamente favorecido pelo Senhor. É nesse ponto que está em jogo a verdadeira adoração. O que o diabo está questionando é: ele só é íntegro, ou seja, aquele que se mantém fiel com a porta trancada? Ele só é reto, ou seja, aquele que é fiel em público? Ele só é temente, ou seja, aquele que tem sabedoria, porque a sabedoria, o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Ele só se desvia do mal, ou seja, ele só é santo porque o Senhor o cercaste de bem. Nessa dinâmica se desenvolve o processo da tentação. E eu queria que você fizesse mais uma vez, tocasse assim no irmão e dissesse para ele assim: entenda o processo. Não viva de momento. Existe um projeto maior do que você. Existe um projeto maior do que eu. E esse projeto consiste em uma resposta de Deus à investida maligna e uma proposta de Deus para a expansão do seu reino. Amém? Existe um projeto maior em meio a essa tormenta, esse sofrimento, esse deserto, essa tempestade que você está enfrentando, essa calamidade, essas perguntas sem respostas, esses momentos de inquietações pessoais. Existe um processo, um projeto maior de Deus. O projeto de Deus sempre foi pautado na dinâmica do tabernáculo móvel. Por quê? Porque o destino não é o deserto, o destino é Canaã. O deserto é de passagem, é processo. Amém? Satanás está insinuando então, em sua síntese diante de Deus, que ninguém adora a Deus por quem Deus é. Que ninguém jamais amará a Deus acima do dinheiro. 3, que ninguém jamais amará a Deus acima da sua própria família. Essa é a dinâmica. Repete comigo aqui nessa manhã. Adão perdeu o governo e deu uma procuração, juridicamente falando, para o diabo. É como se acontecesse assim, irmãos. Mais ou menos isso aqui. Você desse uma procuração de plenos poderes para alguém, cuidar dos seus bens, e de repente esta pessoa, valendo-se da procuração de plenos poderes, usasse de má fé e vendesse uma casa sua. Legalmente está certo, moralmente não. Quem está entendendo? Por isso que o Senhor pergunta a Satanás: de onde vens? Deus está dizendo: você não tem moral para estar aqui. Você não tem moral para estar nessa reunião. Por quê? Porque você se aproveitou, se apropriou. Mas ainda existe alguém na terra que representa o meu reino e que quebra com a sua procuração. Amém? Então, nós aprendemos com essa dinâmica entre
essa demanda entre Deus e Jó, ou Deus e Satanás, que o governo da terra, na proposta de Deus, foi dado aos homens. Quando Deus diz domine Adão, Deus está dizendo reine sobre tudo o que eu tenho criado sobre a terra. Repete comigo, a palavra reinar tem duas conotações. A primeira conotação da palavra reinar é dominar sobre coisas externas. Reino é domínio. A segunda conotação da palavra reinar é dominar sobre o próprio ser no qual a palavra está desencadeada. Então, reinar compreende a governar a si mesmo e governar sobre as coisas. Significa dizer que para ser representante de Deus na terra, para ser alguém que desarranja e desarticula o diabo em sua tentativa de avanço neste reino de Deus, esta pessoa, representante do reino, tem que dominar sobre ele mesmo e dominar sobre as coisas. Toca no irmão que está do teu lado e diga: esse é o seu maior desafio. Dominar sobre você mesmo e dominar sobre as coisas. E isso não é fácil não, viu? Isso é tão sério que quando o Rei dos Reis vem à terra, o Senhor Jesus, a primeira proposta de Cristo para os seus discípulos foi: quem quiser vir após mim, volte para o reino. Quem quiser vir após mim, governe sua vida e governe sobre as coisas. Em outras palavras, Deus está dizendo: não terceirize aquilo que compete somente a você, a outrem. Ou seja, Deus está dizendo: eu não posso terceirizar a minha responsabilidade no tocante ao bom andamento da minha vida na terra. A responsabilidade é única, exclusivamente minha. E aí tem uma frase que, se você quiser anotar, ela é muito boa: tudo começa em você e tudo termina em você. Não há espaço para justificativas, não há espaço para desculpas, não há espaço para terceirização de responsabilidades. Deus está dizendo: você é o único responsável pelo seu estado, seja ele espiritual, emocional ou material. Por quê, pastor? Porque Deus nos criou para governarmos, primeiro, a nossa própria vida, segundo, as coisas que estão ao nosso redor. Mas quem diz que eu nasci assim, vou continuar assim, vou morrer assim, sinto muito, está fora do reino de Deus. Amém? Deixa eu seguir aqui por causa do tempo. Nós temos aqui agora os diálogos entre Jó e os seus amigos. Pois assim que termina essa demanda jurídica em algum lugar das regiões celestiais, o diabo tem a autorização dada por Deus para tocar primeiro nos bens de Jó. A primeira ação do diabo, dado a permissão de Deus para o teste, é tocar nos bens de Jó. E vale a pena lembrar que Martinho Lutero disse que o diabo é um cachorrinho na coleira de Deus. Pare de potencializar o diabo. Potencialize o seu Deus. Pare de dar tanta autoridade ao diabo. Eu gosto de ouvir o presidente, porque o presidente não dá moral ao diabo. Eu não vejo o presidente como outros que eu já vi por aí, falar: o diabo é isso, o diabo está fazendo, o diabo... O que o presidente fala é: se tem alguma coisa errada, Deus está por trás disso. Está no livro. Se tem alguma coisa que não está dando certo, Deus está por trás disso. Por quê? Porque Deus é soberano. Deus é soberano. E o diabo, por mais que ele tente nas entrelinhas e nas brechas, o diabo não tem total poder, total autonomia, total alcance, se Deus não permitir. Então Deus permite agora. E é interessante, eu vou pegando alguns pontos aqui, eu anotei tanta coisa. Sim, presidente.
Então eu anotei algumas coisas importantes aqui. A primeira coisa importante para você ver a limitação do diabo, e eu falei com o nosso presidente esses dias, que alguém botou na porta da igreja uns bonequinhos voodoo. O Alessandro viu, o pastor Alessandro que me mostrou. E aí eu vi algumas irmãs: pastor, meu Deus, pastor, que é isso? Estão tentando, pastor. Eu estou me arrepiando. Eu disse: minha irmã, isso aqui é só para mostrar que nós estamos no caminho certo. Isso não serve para mais nada, irmão. Por quê? Porque quem está debaixo da mão do Senhor não vale encantamento, diz a palavra de Deus. Então, só para você ver até onde o diabo pode ir, observe o verso que nós lemos, que foi o verso de número 8. O diabo diz assim: também podera, tu tens cercado ele. Na tradução do hebraico original é: tens posto uma muralha ao redor de Jó. Ou seja, se não houver permissão de Deus, ele jamais vai tocar em um de nós. Ou seja, o diabo não tem poder para acessar por si só, ou pelo seu próprio poder ou vontade, a sua vida. Nós estamos em uma AGO de ministros, homens e mulheres de Deus, que devem tomar posse da autoridade que Deus deu a eles. Nós estávamos numa oração de sexta-feira, lá em Odivelas. Pastor Gilson estava, uma parte das irmãs estavam, e nessa oração de sexta-feira, um demônio se levantou, né, pastor? A oração precedia o início do monte, que era no sábado, né? No domingo, perdão, foi a oração de sexta, o monte começava no domingo. E o diabo se levantou. O rapaz, ele conseguia sustentar o corpo dele na ponta dos dedos e levantava o pé. E aí foi o pastor Gilson, nós estávamos lá lutando, né, pastor? Aí eu falei assim: peraí, o pastor presidente disse que a autoridade dessa região foi dada a mim. Otorgado, pastor. O pastor Éfeso, no dia que me entregou a Bíblia no altar, juntamente com o pastor Jaime do Espírito Santo, eles disseram: nós estamos entregando a autoridade espiritual desta região. Quando eu lembrei disso, eu falei assim: você não tem autoridade aqui, nenhuma. E o que é que nós fizemos, pastor? Só um levantar de mão, desmaiou. Ele estava sustentando o corpo com os dedos. Caiu na hora, porque Deus é Deus, irmão. Diga comigo nessa manhã: o diabo não tem esse poder que alguns desavisados dizem que ele tem. Diga: porém, isso não me isenta de vigiar, para não fazer como Adão, dá a brecha. Amém? Então, uma certeza que nós temos nós temos uma muralha colocada pelo próprio Deus, na qual o diabo não pode romper. O diabo não pode romper. O diabo tenta, o diabo quer, mas ele não pode romper. Por quê? Tem uma muralha ao teu redor, meu irmão. Tem uma muralha ao teu redor, pastor. Tem uma muralha ao teu redor, missionária. Deus te cercou e ponto final. E não tem investida do diabo, seta maligna, que possa romper essa muralha que Deus colocou. Deus é soberano. Aleluia. Agora, irmãos, eu preciso entrar na segunda parte da dissertação, que é exatamente a primeira rodada dos discursos, dos diálogos entre Jó e os seus amigos. Alguns pregadores eu já vi chamando os amigos de Jó de amigos da onça. Que amigo da onça é esse? Que fica 7 dias sentado num monturo, chorando, sem falar nada. Esses amigos de Jó são os amigos que jogam golfe com Jó quando estava tudo bem. São os amigos que faziam viagens com Jó, que comiam nos banquetes da mesa de Jó e que ouviam o destilar da sabedoria dada por Deus nos seus ensinamentos, pois um deles deixa claro que Jó ensinava com maestria e que parece que não está vivendo agora.
Então os amigos de Jó eram amigos de verdade. Eu quero enfatizar isso aqui. O Eliú, o Zofar, o Bildade, eles eram amigos de verdade de Jó. Eu não vou me prender nos detalhes, porque é muita riqueza de detalhe aqui. Eu quero fazer uma aplicação em cima disso. Estes amigos que eu considero amigos de verdade de Jó, esses homens que estão ali, eles nos mostram uma grande verdade. A verdade do limite humano. Todo ser humano tem um limite, irmão. Todo ser humano tem uma medida. Ninguém é forte o suficiente em si mesmo. 7 dias em silêncio, 7 dias sem entender. O versículo do capítulo 3, que narra a chegada dos primeiros 3 amigos, dizem: e olhando a Jó, não o reconheceram, tamanho estado degradado de Jó, depois da segunda investida do diabo na sua própria saúde. O corpo de Jó estava coberto de chagas, da cabeça à planta dos pés. Jó, sentado entre as cinzas, não combina com tudo o que Jó foi e ensinou até então. Portanto, eu quero entrar aqui numa brecha que me propõe o texto, para enaltecer um senso sobre nós, um sinal de alerta como seres humanos que nós somos. Eles tentaram até onde deu, ou seja, eu preciso compreender que existem pessoas que têm as suas medidas. Eu não estou defendendo as acusações que foram deflagradas contra Jó, não. O que eu estou querendo dizer é que todos eles encontraram o seu limite de maturidade, o seu limite de sabedoria, e quando chegaram no seu limite de maturidade, no seu limite de sabedoria, cabeu-lhes ou sobrou para eles apenas o julgamento, as inquietações da alma. O que sobrou para estes amigos foram avaliações a partir de réguas lógicas, para tentar encontrar o sentido do que estava acontecendo com Jó. E aí, inevitavelmente, alguns cartuchos são disparados. Há cartuchos como: confessa o teu pecado. Cartuchos como: você, Jó, você suplantou viúvas. E a tua riqueza não se pauta apenas em justiça, Jó. Outro chegou e disse: Jó, não te arremetas a Deus, porque Deus é santo, Jó. E Jó, nas tentativas de se justificar e de dizer que não cometeu erro, continua a sua demanda, os seus rebates aos ataques, mas tudo isso evidencia o limite humano. E aqui eu quero fazer uma aplicação para os irmãos. Quando alguém taxar você, não compreendendo o propósito de Deus na tua vida na íntegra, não entendendo ou discernindo o que Deus tem para você, e chegar para você, creio eu, que com boa intenção, com um coração até mesmo de crente, mas não entendendo o projeto de Deus para a tua vida, e taxar você com uma régua que não é sua, com uma medida que não compreende a quem você é de verdade, tenha misericórdia. Entenda que é um ser humano. Quando alguém te disser que você é um rebelde, sem causa, sem você ser rebelde, entenda, é um ser humano. E o que aconteceu, pastor? Chegou no limite da sua maturidade, no limite da sua sabedoria. Todos nós temos um limite. Bate no peito assim: Deus me ajuda na minha falibilidade, pois eu sou humano. Nós temos que nos amar. Nós temos que compreender quem somos. E eu já vou encerrar. Por último, na proposta que eu trouxe para os irmãos, primeiro eu falei sobre a soberania de Deus. Segundo, eu falei sobre a compreensão do governo da terra que Deus nos deu. Em terceiro lugar, a sabedoria de entender o propósito. Quem tem que saber quem você é você.
Quem tem que descobrir o que Deus tem para você é você. E esse é o seu maior desafio nesta vida. Descobrir o seu propósito. O seu propósito diz muito mais a respeito dos outros do que a você mesmo. Sonho é pessoal, propósito sempre será coletivo. O propósito, que é a razão de ser do teu ministério, tem a ver com outras pessoas. Deus nunca vai dar um ministério para alguém, para que este alguém se acerque do bem e da bênção e da capacidade que Deus deu apenas para se auto-encher, para se auto-suprir. Não, todos nós temos que entender que como representantes deste reino, temos um propósito, e que por mais que Deus esteja nos aferindo, nos afinando, nos purificando, o nosso propósito diz respeito aos outros e ele vai acontecer. Toque no irmão do lado aí, diga para ele: o seu propósito pode estar na fornalha, pode estar no deserto, no calor do teste de Deus, mas o final dele é o aperfeiçoamento, para que outros sejam abençoados por ele. Aleluia. No final dele você vai dizer: eu antes conhecia de ouvir, agora. O olhar aqui, pastor presidente, o olhar aqui no hebraico quer dizer enxergar além do óbvio. Nós temos duas palavras para olhar. Nós temos uma palavra oftalmos no grego, que quer dizer olhar normal, e no grego também nós temos uma palavra blepo, que quer dizer enxergar além do óbvio. Crescimento espiritual é aprender a ter uma leitura da vida e enxergar Deus além das questões óbvias, além do natural, além do que se pode entender racionalmente. E é por isso que eu me inspiro demais com o pastor Robson. Eu tenho que falar, pastor. Eu me inspiro com o nosso presidente, porque o nosso presidente, ele usa a fé de maneira cirúrgica. A fé é a capacidade de antecipar o futuro. Uma das definições, a capacidade de antecipar o futuro. A gente não está vendo, ele já está vendo, já está acreditando e acontece. Amém? Fé é crescimento espiritual. Crescimento espiritual é enxergar além dos óbvios, das obviedades da vida, enxergar além do momento. Você precisa sair desse momento, olhar de fora e entender que Deus tem um propósito nisso. Deus está trabalhando, o controle não foi perdido. Deus vai dar um veredito final e você vai crescer como nunca no propósito, na obra que Deus tem para a tua vida. Amém, irmãos? Vou terminar agora com o poder da entrega, para terminar, a última parte. Então Jó, depois de ser testado, porque eu preciso frisar uma coisa aqui, Jó vence o diabo no capítulo de número 2, irmãos. A proposta do diabo para Deus é: ele vai blasfemar diante de ti. Quando Jó perde tudo, começando pelos bois, atenção, começando pelos bois. Por que os bois? Porque não existia adoração sem sacrifício. E para quem era rico na leitura da lei, na liturgia da lei, para quem era rico, era a junta de boi que sacrificava. Quem era pobre ia descendo até a efa de farinha. O rico sacrificava boi. A primeira coisa que Satanás investe na vida de Jó é contra a possibilidade de sacrificar e de adorar. Mas Satanás cai por terra, porque mesmo não tendo boi para sacrificar, Jó declara em alto e bom som: nu eu vim para esse mundo, nu eu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Satanás pode tentar tirar algo de você para tentar impedir o teu glória, a tua adoração, mas ele cai por terra todas as vezes que numa reunião como essa, pode estar em aperto, porta fechada, pode estar sobre conspiração e perseguição, você está levantando a mão e adorando aquele que é digno do teu louvor. E eu preciso dizer algo aqui nessa manhã. Quando
diabo leva Jesus ao mais alto monte e oferece os reinos da terra, ele está dizendo: eu sou capaz de, em um estado de blefar, propor dar tudo por 1 minuto de adoração. O diabo oferece todos os reinos da terra, ainda que blefando, por 1 minuto de glória. E Deus tem tudo isso aqui de graça. Vocês não entenderam, não? Esse glória que você tem, o diabo pagaria qualquer coisa, investiria qualquer coisa que fosse direcionado para ele. Mas você está adorando ao Deus que te criou, que te chamou. E aí eu quero terminar dizendo o seguinte: o final do contexto de Jó, o desfecho de Jó, que eu acho lindo aquele texto poético de Jó, do capítulo de número 14, quando ele diz: a esperança para a árvore cortada, que ao cheiro das águas brotará. Aquilo já era uma preparação para Jó 42:2. Eu bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus pensamentos poderão ser confundidos. Agora Jó chega a essa conclusão depois de que 16 perguntas dele e 33 indagações não são respondidas por Deus. E Deus faz 70 perguntas a ele, mostrando a sua soberania. Jó tenta entender o seu dilema a partir da sua ótica, e Deus, que é soberano, se revela a partir da sua onipotência. Nesse momento Jó compreende: não, eu estava errado. Eu estava tentando entender do meu jeito, não é do meu jeito. Ele é grande, Ele é soberano, Ele detém os oceanos na sua margem para que não entre na terra. Ele lança o fundamento de tudo, Ele equilibra tudo, Ele é Deus. E com essa conclusão ele diz: bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus pensamentos poderão ser confundidos. Nesse momento, Jó, que já venceu o diabo, quando adorou a Deus depois de perder tudo, derrubando todas as teses do diabo, de que não se pode adorar a Deus sem dinheiro, não se adora a Deus sem benefício próprio, não se adora a Deus acima da família, não se adora a Deus sem amar a si primeiro. Depois que as 4 teses do diabo caem por terra, Jó vencendo o diabo no capítulo de número 2, agora no 42, Jó vence a ele mesmo. E no 42, do versículo 7 a seguir, Jó mostra o propósito de cada um de nós. Quando este Jó tem o seu cativeiro mudado, quando orava pelos seus inimigos. Inimigos, irmãos? Amigos. Aqui é o centro do reino. O reino de Deus é isso. O reino de Deus é, em detrimento das suas prioridades, compreender a dor do outro, ter empatia a ponto de orar, precisando de oração. Isso é o reino. Deus está querendo levantar uma geração que represente o reino dele nessa terra. Pessoas que ousem viver mais do que para si mesmos. Pessoas que ousem trabalhar e se jogar mais do que em busca das suas próprias prioridades. Pessoas que queiram viver em prol de que esse reino alcance outros, abençoe outros. A Bíblia diz: o cativeiro de Jó fora mudado quando esse orava pelos seus amigos. E os amigos dispensa comentário. Deus abençoe a sua vida, que nós possamos continuar tentando servir a Deus da melhor forma possível. Muito obrigado, presidente.